Oi, gente, boa noite. Eu sou o Renan, sou técnico de som direto e eu sou instrutor desse curso, gravando som no audiovisual, já tem alguns anos lá na BC Cursos de Cinema. E é um curso voltado para quem quer aprender a captar um bom som, né, para o seu projeto audiovisual, ou para aqueles que querem se profissionalizar, né, no campo, na área do som, né, seja como técnico de som direto, como microfonista ou como assistente de som, que são as profissões, né, que lidam com essa captação de som durante a produção de uma obra audiovisual. Então, esse curso, né, ele foca basicamente aqui nessas duas primeiras etapas, né, da cadeia produtiva, né, que é a pré-produção e produção. Né, a pós-produção já é uma outra parte, né, lida com a parte de edição, né, do material que foi captado aqui na produção e com a finalização dele aqui na mixagem. Então, só para dizer para vocês, né, que nosso curso foca aqui nessas duas partes. Então, nele, né, tendo no horizonte, né, uma produção cinematográfica, né, profissional, que é o que eu tomo como exemplo, eu vou explicando passo a passo, né, desde o primeiro momento, né, que um produtor entra em contato com você, né, como que você negocia com ele, como que se faz uma leitura, uma análise do roteiro, né, para começar a definir que equipamentos você vai precisar usar, qual que vai ser o tamanho da sua equipe. Também explico o que é visita técnica, como fazer uma visita técnica, né, muitos dos problemas que surgem lá na pós-produção pela ausência da visita técnica por parte do técnico de som direto ou por uma visita não muito bem feita, né, explico o que são as análises técnicas, que são coisas que compõem a etapa de pré-produção, né, de filmagem, que são documentos e ou reuniões, né, importantes desse começo de produção e tudo mais. E depois a gente foca bastante em aspectos técnicos, né, que é a captação do som em si, né. Então, eu explico direitinho o que são um desses 4 elementos que são os fundamentais da gente se captar no set de filmagem, né, que são os diálogos ambiente, room tone e os PFX, né, e explico também como que a gente entrega o material bruto daquilo que a gente grava, como que a gente gera o boletim de som para a gente passar esse material lá para pós-produção. Então, de forma geral, a ideia do curso, né, é propiciar, né, o entendimento de cada uma das etapas necessárias para se produzir, para se captar um bom som para o projeto audiovisual, seja qual for ele, né. Como eu falei, a gente vai ter como exemplo, de forma geral, o cinema, que é uma obra um pouco o cinemão, né, esse cinema mais industrial, que engloba, de certa forma, todos esses fazeres diferentes ou com menos dinheiro, ou com que tem um menor orçamento, né, ou seja, curtas-metragens, obras independentes, mesmo podcast que não é audiovisual, né, conteúdo para internet e tudo mais. Então, essa é a ideia geral do curso. E daí que tem o conteúdo, né? Vou explicar tipo, como que funciona o gravador, que é o nosso principal equipamento, como que a gente prepara os microfones, como que a gente escolhe os microfones, os cabos que a gente usa com os microfones, técnicas de microfonação, como que a gente esconde um lapela, como a gente coloca um lapela para ele soar bem, né? Como que a gente monitora e avalia esse som que a gente está gravando no momento que a gente está gravando, como que a gente escuta, né? Isso consegue avaliar e determinar se aquilo está funcionando ou não. A gente entra num debate uma discussão um pouco mais avançada, que são as ideias de configuração de saída, né, que geralmente acontecem em produções um pouco maiores, uma das funções do técnico de som direto, né, que é essa peça-chave do departamento de som da produção,
eu explico como que a gente configura essas saídas, né, que acontecem em obras maiores, que a gente tem que mandar um sinal de som para a câmera, para o diretor, para as outras pessoas, explico como tudo isso funciona. Os sistemas de sincronização, né, que são claquete, timecoding, são os nossos dois principais elementos de ferramentas de sincronização. Explico por que que a responsabilidade da sincronização geralmente cai no departamento de som. Existe uma questão histórica, explico como que a gente lida com isso no set de filmagem. E depois de explicar todas essas partes técnicas, eu volto lá para a ideia de pré-produção, porque daí a gente já entendeu todas as nossas necessidades de produção, daí fica mais claro a gente entender a importância de uma pré-produção bem feita. Né? E ali a gente volta e debate também a ideia de negociação, orçamento, como que a gente negocia com a produção as nossas necessidades, tudo que a gente tem que demandar da produção, tudo que é obrigação da produção fornecer para a gente, tudo mais. E daí explico também um pouco das relações que a gente tem no set de filmagem, o que que a gente demanda de cada departamento, que é fundamental a gente entender. A gente não precisa saber profundamente, né, o que cada departamento faz, mas a gente precisa ter uma ideia e saber quais são os objetivos de cada departamento, né, porque é uma arte coletiva e precisa ter diálogo, precisa ter conversa para se chegar num lugar esteticamente interessante, né? Então a gente precisa se relacionar com as outras equipes, né? Então eu explico um pouco dessa dinâmica e tudo mais. E no final do curso, geralmente eu deixo um pouco aberto para discutir algumas coisas um pouco mais complexas, um pouco mais avançadas. Tem uns tópicos específicos, né, para quem quiser se aprofundar e tudo mais. Então, de forma geral, né, nessa primeira etapa do conteúdo, eu vou falar como que a gente armazena o som, quais são os formatos de arquivo de som que a gente trabalha, né, o que é a ideia de polywave, que é o padrão da indústria, o que que é e para que que serve, como usar um limiter e um low cut, que são os dois principais processamentos que existem no mundo da captação do som direto. Como que a gente faz um ajuste de monitoração, como que a gente controla uma cadeia de ganho, né, como que a gente faz aquelas configurações de saída, né, que eu comentei com vocês agora há pouco, e tudo mais, né? O segundo tópico, só esclarecendo um pouquinho mais, vou mostrar o que que é um set básico de captação de som, mostrar como que a gente pode montar o nosso próprio set, o que é essencial para a gente conseguir, por exemplo, começar a fazer um curta-metragem e aí tudo mais. E explico de forma geral os microfones que a gente usa, geralmente para captação no cinema ou para comercial e tudo mais. E dou exemplos de marcas e tudo mais. A mesma coisa para sistemas sem fio, né, os sistemas de lapela. Então, falo sobre os receptores e transmissores, sobre RF, né, as radiofrequências, como que a gente configura, como que a gente lida com isso e tudo mais, que algo que tem se tornado cada vez mais presente no nosso cotidiano, né, o sistema sem fios. E no mundo do audiovisual não é diferente, né, cada vez tudo mais wireless, né, funcionando sem fio. E aqui dou exemplos, né, de como que a gente microfona, né, como que a gente direciona nosso microfone, como que a gente esconde o lapela, como a gente faz de fato, né, o som ser bem captado nesse comecinho da cadeia, né, que é esse momento que o som, que essa onda física é captada pelo microfone e é transformada em áudio, né, que é transformada em variação de voltagem. E explico como que funciona a monitoração e as famosas mandadas, né, que eu já expliquei para você, que eu já comentei com vocês, que são essas coisas que envolvem a configuração de saída. Explico o que é claquete, claquete eletrônica, o que é mandada para a câmera, timecode, são todos sistemas de sincronização, né, eles envolvem uma ideia de redundância de sincronização, porque hoje em dia a gente trabalha com a ideia de double system, né, diferente lá de quando surgiu o cinema sonoro. Então, se a gente tem dois sistemas de captação, um visual e outro sonoro, e aquilo precisa ser sincronizado, né? Então, a gente tem algumas técnicas para isso ser facilitado, né, de acontecer lá na pós-produção.
e explico como funciona tudo isso. A claquete provavelmente vocês já conhecem e tudo mais, mas eu explico o que que seria a claquete eletrônica, o que que é o timecode, o que que é a mandada para a câmera, porque que eles são importantes. E daí, né, como eu tinha dito, a gente volta para a ideia de pré-produção, que eu explico como que a gente orça nosso trabalho, né, como que a gente escolhe nosso equipamento, e isso tudo tem muito a ver com uma análise técnica do roteiro, tem a ver com as visitas técnicas que a gente faz na pré-produção, e tudo mais. Explico quais são as coisas importantes da gente perguntar para os outros departamentos, né, na pré-produção. Então, a gente pode conversar, por exemplo, com o departamento que cuida dos figurinos, a gente pode já começar ali a entender quais são as roupas que vão ser utilizadas, se são roupas que fazem barulho, se são roupas que fazem menos barulho, se vai ter muito, se vão ter muitos colares nos personagens e tudo mais. E a gente vai começando a criar estratégias de colocação de lapela, por exemplo, ou a gente pode ir já começando a ver como que vai ser a iluminação, como que vai ser o cenário, se é um cenário muito cheio, se é um cenário muito vazio, né? Isso vai interferir na reverberação, na acústica do ambiente. Então, quanto mais a gente consegue conversar com os outros departamentos no momento da pré-produção, maior a chance da gente conseguir captar um bom som, porque a gente começa a evitar problemas e a criar soluções antes que os problemas de fato ocorram, né? Então, e daí eu mostro, né, dois exemplos de como que a gente analisa o roteiro, quais são as informações importantes a gente retirar de um roteiro, né, que vão interferir diretamente na nossa prática para a gente captar um bom som. Daí a gente vai tocar bastante nesse assunto da visita técnica, que é fundamental para prever problemas, né? É muito comum essa ideia de que o filme ficou bom, mas o som ficou ruim, né? Ou seja, no final das contas, o filme ficou ruim. Então, tudo começa o não convite para o departamento de som participar da visita técnica. Problemas que poderiam ser antecipados e que seu curta-metragem, independente do orçamento, poderia ficar bom, né? Se convidasse um profissional da área já para criar soluções para os problemas de locação sonoros, né? Para os problemas sonoros dessa locação. E, enfim, e daí explica qual que é a dinâmica do set de filmagem, né? Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega no set de filmagem, como que a gente, qual que de fato é a nossa função ali, né? O que que esperam da gente, o que que a gente pode esperar dos outros departamentos, o que que a gente tem que fazer de coisas burocráticas, o que que a gente tem que entregar e principalmente entender a qualidade da coisa que a gente tem que entregar. E para entender essa qualidade, a gente tem que desenvolver um pouco da nossa percepção. A gente tem que, de fato, entender a conjuntura daquela obra e a gente tem que criar essa habilidade de julgar o som que a gente está gravando, julgar se ele é bom o suficiente para aquele projeto, né? E esse julgamento a gente faz a cada take que é gravado, né? Então são decisões rápidas. Então a gente tem que criar de certa forma essa habilidade. E eu tento indicar para vocês um caminho para a gente conseguir desenvolver essa percepção, para a gente conseguir analisar o material captado, né? Julgar se ele é bom, se ele é ruim e a tomar as decisões necessárias para solucionar problemas que surgem no set de filmagem, né? E isso envolve tanto uma questão técnica, bastante particular do departamento de som, mas também envolve as relações com os outros departamentos, né? Relações pessoais e profissionais com os outros departamentos, porque muitas vezes a solução dos problemas do som pode ser encontrada nos outros departamentos. Mas, enfim, né? Explico essa ideia da captação do diálogo, que é uma coisa fundamental nas narrativas audiovisuais. Explico a importância do room tone, o motivo de se captar um bom ambiente, wide tracks, o que, que são as wilds, né, as famosas wilds, como que ela pode salvar a sonoridade, os diálogos de um filme.
E além disso, tem a captação de efeitos, que a gente pode captar em set de filmagem também. E por último, eu explico o que que é boletim de som, né, e como que a gente entrega o nosso material, qual que é o formato que uma cadeia produtiva profissional do som espera receber, né? Então, ou seja, qual que é o formato, como que a gente entrega esse material dentro de um processo profissional, né, no cinema. E por último, como eu tinha dito para vocês, eu falo de algumas coisas que não necessariamente são mais avançadas, mas são coisas que passam ali já um pouco das demandas básicas de, por exemplo, uma produção independente, né, de baixíssimo orçamento, de um curta-metragem, né? Então, para quem tiver interesse, conforme for sobrando tempo durante o curso, vou falar para vocês o que são os inputs e outputs AES, que são as entradas e saídas digitais, o que são a distribuição de antena, que é fundamental hoje em dia em lugares que tem uma RF, radiofrequência, um ambiente poluído, né? O que são sistemas de alimentação e distribuição que são fundamentais, né? Algumas das funções que às vezes o técnico de som tem que exercer, que são as ideias do playback, loops e tudo mais. Falo de alguns aplicativos de monitoração e controle de sistemas sem fios, e tudo mais. Mas enfim, né, o que eu queria convidá-los para participar do curso, que vai ter início na semana que vem. E é isso. É um curso que foca bastante nessa parte aqui, na pré-produção e na produção do som, né? Voltado basicamente para o departamento que é responsável por captar um bom som, que é um departamento que, de forma geral, é formado, né, por um técnico de som direto, por microfonistas e por assistente de som. E é basicamente isso, gente. E quem tiver dúvida pode entrar em contato diretamente comigo. Tem um contato aqui, ou pode entrar em contato com a ABC sobre dúvidas de processo de inscrição e tudo mais. Beleza? Então, é isso, gente.